E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gui, sou cofundador da Dobra. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o que é a Dobra depois. Eu queria muito estar fazendo esse evento aí presencial com vocês, participando, trocando uma ideia, mas em meio a toda essa situação que a gente está vivendo, hoje a minha fala está sendo gravada, mas eu tenho certeza que tudo que a Dobra pode compartilhar, a gente vai estar compartilhando com vocês aqui hoje para que a gente possa contribuir com vocês e com os negócios de vocês nesse momento que vocês estão vivendo. A fala da Dobra, ela vai ter em torno de 40 minutinhos e eu dividiria entre a história da Dobra, um pouquinho da teoria, alguns exemplos de capitalismo consciente que a gente vai associar muito a Dobra a esse movimento, as práticas da Dobra de capitalismo consciente, como essas práticas, essa concepção do capitalismo consciente nos ajudou e vem nos ajudando a passar por esse momento de pandemia. Beleza? Vamos embora para a palestra então. A Dobra e o capitalismo consciente. A nossa relação começa já há muito tempo. A gente, lá em 2014, 2015, eu e o Dudu, meu primo, que é cofundador da Dobra, e o Augusto, que é meu irmão e também cofundador da Dobra, a gente começou a estudar um pouco sobre o futuro. E estudar sobre o futuro não tem nada a ver com ficar estudando robô, ou só robô, mas é entender o que está acontecendo no mundo e quais são os sinais que a gente tem no presente de possíveis coisas que podem vir a acontecer no futuro. E a gente estudou, então, por exemplo, revoluções pós-digitais, que é o que vem acontecendo depois que a internet tomou conta da nossa vida. A gente vem estudando futuro do trabalho, nova economia, economia colaborativa, lógica da abundância, capitalismo consciente, sistema B, enfim. E vários desses conceitos fizeram com que a gente criasse a Dobra, muito além dessa carteira de papel que vocês estão vendo aí na imagem. Então, a gente é uma empresa que vende esses produtos de papel, a gente começou com a carteira, a gente não criou ela, o que a gente fez foi criar um modelo de negócio diferente, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, em torno desse produto. Depois a gente evoluiu para a carteira costurada, a gente tem também porta-passaporte, tem porta-cartão, tem a camiseta com bolsinho trocável, que só troca o bolsinho da camiseta. Tem a bag, que é um produto que está super conectado com a parada da sustentabilidade. Tem também o tênis, que é feito desse material muito parecido com papel, que na verdade não é papel, é uma fibra feita à base de material reciclado e 100% reciclado, que tem a aparência igualzinha do papel, mas ela é muito difícil de rasgar e super resistente à água, e isso permite que a gente consiga fazer vários desses produtos super viajados. Mas bom, contando a história da Dobra, a gente começou lá em março de 2016 oficialmente. A gente está aqui em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, mais ou menos 1 hora de Porto Alegre. A gente criou o nosso e-commerce lá em março de 2016, vendendo somente as carteiras. E aí algumas coisas legais foram acontecendo de 2016 até então que eu vou compartilhar com vocês. A gente virou case de sucesso logo no primeiro ano do Facebook e do Instagram, com relação aos anúncios que a gente fazia. Como a gente sempre trabalhou muito a questão de anúncios específicos para públicos específicos, a gente tinha um retorno muito mais alto que o padrão de outras empresas. Isso chamou a atenção deles e a gente foi parar lá no site deles, contando a nossa história, contando como a gente usa Facebook e Instagram para fazer negócio. A gente também foi mencionado pela Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, lá em setembro de 2017, como uma das empresas que estava usando no mundo, que estava usando o Instagram para fazer negócio. Na verdade, a gente não sabe até hoje porque a Dobra tem muito mais empresa, muito mais legal que a gente, muito maior, que poderia ter sido mencionada, mas a gente ficou muito feliz porque eu acho que realmente a mensagem que ela queria passar, pode estar no lugar, numa cidade no interior, pequena, com e-commerce, pode vender o produto mais simples do mundo. Se tu conseguir usar a plataforma bem, tu tem um belo canal de venda que tu pode trabalhar. Em março de 2019, a gente foi também reconhecido como uma das 10 startups mais conscientes do Brasil pelo Instituto Capitalismo Consciente, que é um instituto que procura disseminar o capitalismo consciente aqui no Brasil, e o presidente desse movimento aqui no nosso país é o Rony Meisler, que é CEO do Grupo Reserva. Para quem não conhece o Grupo Reserva, eu vou falar um pouquinho mais deles depois, quando a gente voltar a falar sobre capitalismo consciente. Um exemplo legal também, não menos importante, a esposa do Faustão, que é a Lu Cardoso, ela também usou. A gente vende um tênis com a estampa do Faustão e ela comprou esse tênis. A estampa do Faustão são vários rostos do Faustão, como vocês estão vendo aí. E ela comprou esse tênis e saiu em todos os sites de fofoca depois que ela postou no Instagram dela que ela estava usando um tênis com o rosto do Faustão. Então a gente brinca, que o ápice do sucesso da Dobra é ter saído em sites como o Fuxico, Observatório dos Famosos, Portal R7. Hoje, então, o cenário, a gente continua aqui em Montenegro, nós temos 18 pessoas trabalhando na Dobra.
a gente já vendeu aí mais de 250 mil produtos para o Brasil todo, tem uma base super legal de mais de 250 mil pessoas também que a gente consegue conversar bastante, e um NPS que é super positivo, que gira em torno de 87. NPS é o quanto, é um cálculo maluco lá, para entender o quanto a base de clientes, as pessoas que usam o teu produto, elas indicariam o uso para um amigo. E ter um NPS acima de 70 já é considerado mega positivo hoje no mundo. Então tem várias empresas, por exemplo, super famosas que têm NPS acima de 80, como por exemplo o Nubank e a Apple, são duas que me vêm em mente logo à frente. Então é legal que a gente tenha um NPS tão positivo quanto. É claro que a gente é um pouquinho menor que eles, né? Mas a gente se orgulha bastante de ter esse número aqui. Mas a gente acredita que esse crescimento da Dobra, ele não está atrelado simplesmente ao produto, mas sim a muito mais coisas que a gente vem estudando, que eu já dei um spoilerzinho para vocês antes, que nada mais do que um grande resumão desses vários estudos que a gente vem tendo, que é entender que a nossa cabeça, o software que está rodando na nossa cabeça, dessa mentalidade mais digital, de estar aqui aprendendo com vocês aí da casa de vocês, me olhando no notebook de vocês, no computador de vocês, no celular, das paradas mais conectadas, de entender que nem tudo tem uma lógica linear de início, meio e fim, de que a gente não tem simplesmente um caminho para seguir, de que o mundo não é uma grande linha de produção, por exemplo, e ao mesmo tempo o hardware, que é o negócio funcionando, a plataforma, digamos assim, ele é todo baseado na Revolução Industrial, e com isso a Revolução Industrial foi muito positiva e tudo mais, é um grande passo que a gente deu enquanto humanidade, mas hoje a gente precisa dar um próximo passo justamente porque a nossa cabeça já não está mais aceitando lidar com esse mundo linear, repetitivo, em que, por exemplo, certas coisas não se conectam com outras, como por exemplo na escola, em que muitas vezes a aula de química não tem nada a ver com a aula de física, que não tem nada a ver com a aula de matemática, que não tem nada a ver com a aula de português. Os conteúdos não se encaixam, as coisas estão soltas em seus quadradinhos específicos e elas não se conectam. A nossa cabeça já não consegue mais funcionar assim, e isso faz com que a gente esteja tendo um certo atrito e essas várias mudanças que a gente vem vendo no mundo acontecendo muito rápido, justamente por essas mudanças de mindset, de mentalidade, né, de modelo de pensamento baseado em como a gente está vivendo. Essas coisas não estão mais fazendo sentido. Outra parada, que isso foi um resumão, tá, gente? Recomendo que vocês... Isso é uma porta de entrada para quem quiser saber mais sobre esse assunto, então fiquem à vontade para pesquisar mais sobre essas novas revoluções que a gente vai ver daqui para frente. Uma das outras coisas que a gente aprendeu, dentre tantas outras, é a lógica da escassez versus a lógica da abundância. A gente viu muito ela sobre a lógica do economista brasileiro Oswaldo Oliveira e também do Peter Diamandis, que é um americano maluco, que é um dos fundadores da Singularity University, que é a universidade da NASA e do Google para estudar futuro, que enfim é bastante forte, né, bastante responsa. Mas eu vou começar explicando essa lógica a partir da lógica da escassez. Eles explicam que a humanidade, nós enquanto seres humanos, a gente, pela evolução histórica e biológica da gente, a gente tem uma parada no nosso cérebro que fica no cérebro primitivo, que é a amígdala, e dentre várias funções dela, uma das funções é prestar atenção e focar as nossas ações em tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência. Então, quando a gente se sente ameaçado enquanto ser humano, é o nosso cérebro primitivo, através da amígdala, que muito provavelmente vai comandar as nossas ações, e essas ações podem ser voltadas completamente para o nosso instinto mesmo, e a gente acabar deixando a lógica um pouco de lado. Mas o que eles falam é que a gente entende que determinados recursos no mundo não vão ter para todo mundo. Por exemplo, com isso, o álcool gel, que a gente viu agora no início de março, a gente passou, quando o ser humano, a ter medo que faltasse álcool gel, que era um item que a gente precisava passar o tempo inteiro para o vírus não entrar na gente. Tendo medo que falte, a gente passou a consumir muito daquilo no mercado para a gente estocar e garantir que tenha pra gente, né? Com isso, a gente estava tirando ele de circulação, por mais que a gente não fosse usar tudo naquele período de tempo, retirando de circulação. A lógica da oferta e demanda se aplica e aquele recurso ele passa a ser mais caro, né? O custo daquele recurso aumenta. Com o custo daquele recurso aumentando, as pessoas que não têm condições financeiras de pagar acabam sendo excluídas e passam a não ter acesso àquele produto. E com isso, a teoria vai lá e se autoprofetiza e aquele item passa a ser escasso para todo mundo. E eu usei o exemplo do álcool gel aqui, mas tem várias outras situações. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros, de 2, 3 anos atrás, é um exemplo clássico de que a galera foi
para os postos de gasolina abastecer, a gasolina subindo, a galera tinha que abastecer porque nunca mais ia chegar gasolina nos postos. Depois que se ligaram que, meu Deus, se não tem gasolina, não tem transporte, os caminhões estão parados, não vai chegar comida no supermercado, eu preciso comprar comida, um monte de gente comprando um monte de comida, enfim. Isso faz sentido porque, vamos lá, muito rápido a evolução do homem, né? Quando a gente vivia nas cavernas, a gente precisava ir atrás do nosso alimento todos os dias e a gente não tinha garantia que a gente ia comer todo dia, por exemplo. A gente não tinha garantia de que a gente ia sobreviver caçando o nosso alimento. Depois a gente aprendeu a plantar, mas ao mesmo tempo poderia vir uma chuvarada ou uma grande seca, a gente perdeu os alimentos plantados e ficar sem alimento. Depois a gente vivia nos impérios e o império poderia ser atacado por outro império a qualquer momento, a gente perder tudo. Depois a gente teve aí as grandes guerras, né? Agora no século passado, agora a gente tem o coronavírus, enfim. Essas coisas fazem com que o nosso cérebro primitivo, a amígdala age, a gente passe a pensar sobre a lógica da escassez. E o que eles trazem, esses economistas que eu citei, é que se tu for olhar a evolução da tecnologia, e a tecnologia evolui exponencialmente, ou seja, ela dobra de capacidade e reduz seu custo a cada ano, se tu for comparar essa evolução com a evolução da humanidade, olhando dados, por exemplo, expectativa de vida só aumentando, desigualdade social diminuindo cada vez mais, há controvérsias, mas a gente, olhando alguns dados, consegue perceber que de certa forma diminui, mortes por guerra diminuindo cada vez mais, acesso à energia renovável cada vez maior, e incluindo, e aí entra também um pouco da visão da dobra, incluindo os privilégios sociais que a gente tem, principalmente nós aqui, eu que estou falando aqui com vocês que estão olhando aí, a gente tem muitos privilégios em relação a muita gente. Então o que eles dizem é que a gente pode inverter a nossa lógica de pensamento inicial. Ao invés de acreditar que não vai ter, é a gente passar a entender que vai ter para todo mundo determinado recurso no mercado. Com isso, com essa lógica de pensamento aumentada, tendo consciência dos nossos privilégios, por exemplo, a gente pode passar a acreditar que vai ter. Com isso, a gente está colaborando para criar mais variáveis daquilo no mercado. Podemos usar aqui o álcool gel de novo, depois eu volto nesse exemplo. A gente, com isso, vai estar aumentando o fluxo dele no mercado. Com o fluxo aumentado, a gente passa, o custo diminui, né, lei da oferta e demanda, que tem mais coisas circulando. Com isso, a gente passa a incluir pessoas que não têm condições financeiras de pagar por aquilo e a teoria vai lá e se autoprofetiza e o recurso passa a ser abundante para todo mundo. Um exemplo aqui, a gente pode citar, por exemplo, a Ambev, que logo naquela busca incessante da galera querendo comprar álcool gel, tinha gente vendendo tubo de álcool gel a R$70, que é um absurdo. É um mau caratismo, não é só a lógica da escassez funcionando, é mau caratismo junto. A Ambev vai lá e lança não sei quantas milhões de unidades de álcool gel de graça para institutos poderem doar. O que acontece? A galera passa a perceber movimentos de que o álcool gel está voltando a ter em grande quantidade no mercado, tem pessoas dando, tem pessoas vendendo a preço de custo, tem pessoas produzindo com o que podem, enfim, a gente consegue perceber esses movimentos de abundância que é o que a gente procura aplicar aqui na Dobra. E um grande resumo dessa lógica seria entender que a colaboração hoje ela é muito mais importante do que a competição, principalmente num período de pandemia. Se em meio a essa pandemia tu ainda não conseguiu perceber movimentos de colaboração, eu acho que talvez a partir de agora, se tu mudar um pouquinho a lógica de observação e pensar sobre a lógica da abundância, da colaboração, tu vai ver vários movimentos de empresas que estão crescendo nesse momento de pandemia justamente por ignorarem a competição, pensarem simplesmente em colaborar, seja com o seu negócio, com os fornecedores, seja com a comunidade, seja com situações que daqui a pouco ela nem domina e que ela está querendo colaborar e poder promover alguma transformação. Enfim, passado isso, a gente entra então nessa nova era, foi essa grande compreensão que a gente teve, esse grande recado que o pessoal com que a gente estuda nos passou, é que a gente está vivendo numa nova era, não é uma era que vai chegar, ela já chegou, e ela tem esses 6 grandes pontos aqui, que ser mais humano, mais consciente, mais colaborativo, mais transparente, mais sustentável e mais social. Então, tu desenvolver o teu negócio com base nesses pontos, significa desenvolver o teu negócio voltado para a nova era. Se tu não considerar esses pontos, tu está desenvolvendo e está construindo o teu negócio baseado em algo que vai ser defasado em muito pouco tempo. Bom, galera, passada essa parte chatinha aí da teoria, agora eu vou falar um pouco mais sobre as práticas, não só da Dobra, mas de outras empresas que a gente admira e que ajudaram e nos inspiraram a construir o modelo de negócio da Dobra. A gente percebeu, de novo em um grande resumo, que a gente precisaria repensar todo o nosso modelo de negócio, que num primeiro momento, lá em 2013, 2014, seria vender simplesmente carteira, e talvez por isso a gente tenha demorado esses 2 anos e meio, 3 anos, de 2013 até 2016 para lançar a empresa, porque a gente estava repensando o nosso modelo de negócio.
E uma das maneiras que a gente encontrou de poder seguir essa linha da nova era foi quando a gente conheceu mais o movimento capitalismo consciente. Basicamente, esse movimento que surgiu já há vários anos, a partir do Raj Sisodia, que é um indiano, e do John Mackey, que é um americano. John Mackey eu vou falar sobre ele depois um pouquinho, sobre o negócio dele, na verdade. Eles fizeram uns estudos malucos também lá nos Estados Unidos e perceberam uma grande associação entre bons resultados com empresas que adotavam práticas sociais. Então, tinha uma relação aí entre ter um resultado financeiro mega positivo a partir do momento em que tu valorizava coisas socioambientais, ou seja, as empresas, eu vou trazer um pouco mais sobre isso depois, tá? Mas só para adiantar o papo, assim, empresas que elas estavam valorizando iniciativas sociais, iniciativas ambientais de maneira até mais importante do que somente iniciativas que traziam lucro, essas empresas estavam obtendo resultados melhores do que empresas que estavam visando simplesmente o lucro. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, beleza? Mas o movimento, ele procura resgatar o papel dos negócios, que é criar valor. E o papel dos negócios não é criar valor financeiro. E aí entra o grande lance. Valor financeiro é um dos pilares para que tu possa sobreviver e gerar valor enquanto negócio, mas tu precisa gerar valor social e valor ambiental também. E o primeiro passo para tu ser uma empresa consciente, digamos assim, ou quais são os pilares de uma empresa consciente, esses pilares são assim: a gente precisa ter, enquanto empresa consciente, um propósito maior, ou seja, não é a missão, visão e valores, o propósito é a essência, é o porquê aquela empresa existe, por que ela faz o que faz, qual é o grande legado que ela quer construir, que ela quer deixar para a humanidade. E esse propósito, além de ser o guia da empresa, ele vai também ser muito importante para que a empresa tenha uma cultura consciente. Cultura consciente significa das pessoas entenderem que o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua sobrevivência enquanto empresa, ela está extremamente associada ao propósito, ligada ao propósito. E para essas pessoas como um todo continuarem se manterem conscientes com relação ao propósito da empresa, precisa ter também lideranças conscientes, que são as pessoas que assumem os papéis de líderes dentro da empresa para conduzir a todo momento e alinhar, sincronizar essas pessoas com esse propósito maior da empresa, bem como a orientação para não só apresentar retorno financeiro para o acionista, para o sócio, o que também é importante, mas mais do que isso, entender que tu precisa dar retorno para a comunidade para ficar inserido, para os teus funcionários, não só pagando salário, muito mais do que isso, um retorno ambiental, ou seja, o menor impacto negativo possível, o maior impacto positivo possível, entender que o teu retorno ele vai muito além do retorno financeiro. Então, esses 4 pilares juntos, eles formam então uma empresa que é chamada de empresa consciente. Em um resumo, o propósito ele é mais importante do que o lucro. E aqui na Dobra, a gente entende que o lucro ele é consequência de um trabalho de impacto bem feito. E esse trabalho de impacto bem feito, ele só vai ser bem feito se o propósito estiver claro. Senão vira um impacto qualquer, um impacto que não é relevante no ambiente, nos negócios, na comunidade. Bom, eu sei que o papo aí tá bem hippie, falar sobre lógica da abundância, colaboração, propósito, mas na verdade o papo aqui é mesmo sobre negócios. E uma curiosidade, né? O movimento hippie, o berço do movimento hippie é a Califórnia, e os últimos grandes berços de inovação no mundo que causaram essas várias disrupções no mercado e lógicas de funcionamento de empresas também é na Califórnia, no Vale do Silício. Então talvez tenha alguma associação aí entre o movimento hippie e a forma de comunidade que foi criada com daqui a pouco essas empresas aí 40, 50 anos depois do início da grande força do movimento hippie estarem criando negócios voltados para impacto global. Então talvez tenha uma relação importante entre o movimento hippie e o mundo dos negócios. Mas não é só o movimento hippie que fala sobre abundância, que fala sobre um propósito maior de vida. O Peter Drucker, um dos pais, eu acho, da administração moderna, que todo mundo aprende na faculdade, nos cursos todos, ele já dizia lá nos anos 70 que o lucro para a empresa é como se fosse o oxigênio para o ser humano. Mas ao mesmo tempo que o ser humano ele necessita do oxigênio para sobreviver, sem ele não sobrevive, ele não vive só para respirar. Então o grande papo é que enquanto empresa, a gente precisa do lucro para sobreviver, mas a gente não deve viver simplesmente e unicamente para lucrar. Então olha só, é Drucker que está falando isso, que todo mundo na salinha de administração das aulas ouve falar. E voltando para o capitalismo consciente, para resgatar esses conceitos de impacto, tem 3 perguntinhas que o Instituto, o movimento, ele incentiva que as pessoas façam para aquelas pessoas que queiram dar o primeiro passo enquanto empresa para se tornar uma empresa consciente. As perguntas são: 1. Por que a tua empresa existe?
2, qual a diferença que a tua empresa traz para a comunidade? E 3, o que aconteceria ou quem sentiria falta se a tua empresa sumisse e acabasse hoje? Quem ia sentir falta dela? E aqui, uma prática que eu deixo para vocês é olhar o TEDx da Mercury. Eu vou passar o link depois para vocês. Olhem o TEDx da Mercury, eles falam exatamente sobre isso. A Mercury é um grande caso de reinvenção e adaptação de uma empresa completamente voltada para retorno financeiro e hoje é uma empresa que entendeu essa nova era que a gente está vivendo e está preparando todos os seus próximos passos baseados na lógica de empresa consciente. Indo para os exemplos práticos, então, a gente tem aí o Whole Foods Market, que é o John Mackey, lembra que eu falei dele antes, lá no início do movimento Capitalismo Consciente. O John Mackey é um dos fundadores do Whole Foods Market, ele é esse mercado de orgânicos aí, resumidamente. Mas, dentre dois dos vários diferenciais que essa empresa tem, ela está nos Estados Unidos, um deles é que, por exemplo, a loja, o mercado que está em Los Angeles, só tem fornecedores da região de Los Angeles, da região que está inserido. A loja que está em Nova York não tem os mesmos fornecedores da loja que está lá em Los Angeles, porque a lógica do Whole Foods é trabalhar e desenvolver os mercados locais. Então, muito provavelmente, alimentos que tem disponíveis lá na Califórnia, nas lojas da Califórnia, não vão estar disponíveis, por exemplo, lá nas lojas de Nova York. Porque o grande intuito do negócio é realmente girar a economia local. Então, um cliente, quando vai no Whole Foods Market, ele sabe que aquilo que ele está comprando de orgânico e tudo mais está sendo produzido em fazendas próximas à região e são pessoas da região que estão tendo renda com isso e o dinheiro está girando na própria região. E outro grande diferencial é a diferença salarial existente no Whole Foods Market, que é de 20 para 1. A pessoa que mais ganha 20 vezes mais do que a pessoa que menos ganha. E beleza, 20 pode parecer bastante no primeiro momento, mas na verdade é muito pouco comparado com a média, por exemplo, das empresas americanas. Na média das empresas americanas, a diferença é de 200 para 1. Quem ganha mais ganha 200 vezes mais do que quem ganha menos. E se a gente for pegar só as 500 maiores, essa média vai para 1000 para 1. Ou seja, o Whole Foods é um baita exemplo que a gente pode seguir de equiparação salarial, talvez, ou enfim, não ter diferenças absurdas entre salários. Outro exemplo é a Reserva. Lembra que eu falei lá no início também do Rony Meisner, que é o presidente do movimento Capitalismo Consciente. A Reserva é um baita case, é a nossa referência, a gente se inspira muito neles, mas hoje eu vou trazer um só exemplo. Eles teriam vários outros, eu poderia ficar falando um tempão aqui deles, mas o exemplo que eu vou falar é 1P, 5P. Desde maio de 2016, cada peça de roupa vendida na Reserva significa 5 pratos de comida doados para o Banco de Alimentos do Rio de Janeiro, que leva esses alimentos para pessoas que estão passando fome. Ou seja, quando tu compra uma roupa na Reserva, mais do que uma roupa, tu está doando 5 pratos de comida para pessoas que estariam passando fome se não fossem esses pratos de comida. E aí, desde maio de 2016, esses caras já conseguiram arrecadar mais de 37 milhões de pratos de comida para pessoas que estão passando fome. Cara, 4 anos, 37 milhões de pratos de comida, eu não faço nem ideia de quantas pessoas podem ter sido ajudadas nesse momento. E eu, enquanto cliente da Reserva, tenho certeza que eu contribuí bastante para que isso acontecesse. E é um fator que me faz comprar a Reserva, com certeza. E recomendo que vocês leiam o livro do Rony Meisner, Rebeldes Têm Asas. Ele fala muito sobre o movimento, sobre como a Reserva adota essas práticas. Outro exemplo é a Patagônia, que não é a cerveja e não é simplesmente a Patagônia argentina ou chilena, que a gente viaja para lá de vez em quando, mas é a marca que faz roupas para durarem para sempre. Esse é um dos lemas deles, né? Eles dizem que as roupas que eles fazem vão durar para sempre, porque a qualidade que eles colocam na produção é justamente para isso. Eles não querem que tu tenha que tu compre na tua vida várias vezes a jaqueta ou uma jaqueta diferente, que tu tenha coleção de jaqueta. Eles inclusive têm uma campanha que eles fizeram uns 5 anos atrás, que era não compre essa jaqueta. Então, o que eles falavam? Cara, só compra essa jaqueta se tu estivesse precisando muito. Se tu for fazer uma viagem específica ou se tu não está preparado para o inverno e precisa de um casaco, aí tu sim tu compra. Mas se tu tem algum casaco aí, por exemplo, que precisa de algum reparo, manda pra gente que a gente repara pra ti a preço de custo e tu não compra esse casaco novo, que a gente não vai precisar emitir carbono ou gastar tecido, gastar matéria-prima pra poder fazer esse casaco pra ti, que vai ser só mais um casaco. A gente quer que tu compre pra ser o teu casaco. Então, essa lógica de, eu não quero te vender em quantidade, eu quero te vender 1, 2, 3 pra tu usar na tua vida inteira. Isso já muda a nossa lógica, porque a gente muitas vezes, enquanto negócio, pensa que a gente precisa vender várias vezes aquela coisa, inclusive pensando quanto tempo ela vai durar, incentivando que as pessoas continuem comprando cada vez mais. A Patagônia segue uma outra linha de pensamento
e por seguir essa linha de pensamento, eles vendem muito mais. E não é vender muito mais para as mesmas pessoas, é atingir mais pessoas que vão consumir os produtos deles e não de outras marcas. Também recomendo que vocês deem uma pesquisada, como eu falei lá no início. Eu acho que toda essa introdução ela é uma porta de entrada para esse mundo aí do capitalismo consciente. Mas, trazendo dados agora, a gente tem um estudo que foi feito no Brasil e que também já foi feito nos Estados Unidos e os resultados foram muito parecidos. Eles fizeram um estudo nos últimos anos nas 1.015 maiores empresas do Brasil e eles perceberam uma coisa curiosa, que as empresas que são consideradas as empresas humanizadas, as empresas que tinham iniciativas socioambientais muito fortes dentro da empresa, que entendiam que essas iniciativas elas eram tão importantes, são mais importantes do que simplesmente o retorno financeiro, essas empresas estavam tendo um retorno de 2,4 vezes maior de rentabilidade do que as empresas que estavam focando simplesmente em lucro. Ou seja, de novo, empresas que entendem no Brasil que o seu negócio ele precisa proporcionar impacto socioambiental, estão tendo retorno 2,4 vezes maiores do que empresas que entendem que existem simplesmente para lucrar. É claro que não é simplesmente por isso, tem vários fatores de gestão, tem vários fatores de negócio mesmo, mas tem essa coincidência aí e tem esses dados provando que não é só uma coincidência na verdade, mas que são fatos que mostram que essas empresas têm uma rentabilidade maior. Quem quiser saber mais, tem uma matéria no meio, mensagem, é só colocar no Google, empresas humanizadas, eu tenho certeza que vocês vão encontrar um monte de material sobre isso. E mais um dado, antes de finalizar esse assunto dos dados, que essas empresas elas também têm funcionários 225% mais engajados com a empresa, mais felizes com o trabalho e clientes 240% mais satisfeitos e promovendo mais a marca. Ou seja, aqui a gente está falando bem do negócio em si, né? A gente sabe que funcionário feliz, funcionário engajado traz resultado, cliente feliz, cliente que acredita na proposta da empresa, fala da empresa e vende a empresa para os amigos. Então, isso aqui mostra que essas empresas humanizadas, essas iniciativas, o porquê delas terem esses resultados tão positivos. Bora para a prática na dobra agora. Bom, a gente então resumiria o nosso modelo de negócio e entender que os nossos produtos são ferramentas para que a gente possa atingir o nosso algo maior, que é o nosso propósito de deixar o mundo mais aberto, irreverente e do bem. As práticas que a gente faz para isso são, por exemplo, ter uma produção 100% sob demanda e zero estoque, em que a gente não produz aquilo que não é vendido, a gente só produz depois que está vendido, a gente só tem estoque aqui de matéria-prima e de algumas coisas de escritório, de experiência mesmo, mas o produto ele só é feito depois que ele é vendido. A gente valoriza muito que a gente tem uma produção brasileira aqui na nossa região de Montenegro, Campo Bom, onde a gente conhece as pessoas que produzem, sabe que elas são bem remuneradas e que a gente valoriza muito mais a felicidade delas do que o resultado que elas estão apresentando, o que quer dizer que não quer dizer que o resultado não é importante. Então isso é um ponto importante de falar. E para isso funcionar a gente tem um jeito de trabalhar que ele é muito mais voltado para essa nova era, é um jeito muito mais voltado para a humanização em si. A gente entende que a gestão não deve tratar as pessoas como peças de uma grande engrenagem, como a Revolução Industrial nos ensinou e como a sociedade, enquanto escola, por exemplo, nos forma para ser. A gente não entende que isso é a maneira correta e com isso a gente tem várias iniciativas aqui, por exemplo, de autogestão, em que a gente não tem chefe, a gente não tem hierarquia imposta por cargos, não tem o diretor, o gerente, o analista. Todo mundo ganha exatamente o mesmo salário, o que não quer dizer que seja uma medida super positiva ou super negativa, mas é uma medida que deu certo aqui na DOP, vem dando certo, a gente vem colhendo resultado muito em função das pessoas receberem a mesma coisa, receberem o mesmo salário no final do mês. Então eu que fundei a empresa, por exemplo, recebo o mesmo salário que o Alcides, que está aqui atrás me ajudando a gravar e entrou há 4 meses aqui na empresa, porque a gente entende que num primeiro momento, enquanto dobra, a gente não precisava ter essas diferenças salariais. E também recomendo, quem quiser saber mais sobre essa questão salarial, que pesquise sobre o movimento Reinventando as Organizações. Ele vai muito além da questão salarial, tá? Mas a gente se inspira muito nos modelos de salário que o movimento Reinventando as Organizações, o livro, e as pessoas que seguem esse movimento nos trazem. Então, fica uma dica aí para vocês darem uma olhada. Também, se tiverem alguma pergunta, também é só chamar a dobra aí para um papo que a gente fala sobre isso tranquilamente e abertamente. A gente também procura fechar o ciclo dos nossos produtos, em que a gente tem programas de reciclagem, por exemplo, para as carteiras, em que a pessoa usa a carteira por determinado tempo e manda de volta para a gente fazer a reciclagem dela e ganha desconto para comprar uma nova. A gente transforma essas carteiras em uma nova matéria-prima, a gente faz novos produtos para algumas pequenas ações empresariais, ou seja, a gente fecha o nosso ciclo. E a gente tem também embalagens que são reutilizáveis. A embalagem da carteira é um cofrinho, a embalagem do tênis é um tapete, da camiseta é um copo, do porta-passaporte é uma doleira e por aí vai.
A gente também procura se abrir como plataforma para que as pessoas se pluguem na Dobra e recebam algum benefício com isso. Então, por exemplo, a nossa produção ela é em rede, as pessoas produzem de casa e recebem um valor por cada item vendido. E o grande lance desse modelo de rede é que a gente tem uma remuneração que fica 4, 5 vezes maior do que o mercado tradicional paga pela mesma função, pelo mesmo trabalho. Então aí está a consciência do negócio, em pagar bem as pessoas que fazem parte desse modelo. A gente tem um programa de colares em que as pessoas mandam as artes nos produtos e recebem uma comissão sobre cada item vendido. Então a gente tem aí mais de 900 estampas no site, de mais de 400 artistas diferentes, obtendo uma renda simplesmente por mandarem seus desenhos dos produtos. A gente tem também o molde do nosso produto mais vendido, que é a carteira aberta, de graça para qualquer pessoa baixar. Então quem quiser entrar no site, procura lá molde aberto, consegue baixar uma carteira e fazer de graça em casa, sem nos pagar nem R$1. A gente tem também o Dobra Mais Um, que a gente pega R$1 de cada produto vendido e destina para um fundo de investimento social, em que a gente realiza alguma ação de impacto quando tem uma grana legal nisso. A gente já reformou uma escola aqui na nossa cidade. A gente também está trabalhando agora com crianças vítimas de abuso sexual infantil, e que o nosso objetivo é poder reduzir esse número aqui na nossa cidade. É um problema existente na nossa cidade. A empresa Dobra tem pessoas que moram em Montenegro, a empresa Dobra está em Montenegro, então a empresa Dobra deve assumir determinadas responsabilidades. A gente entendeu que a gente poderia melhorar essa questão do abuso sexual infantil através de determinadas iniciativas e assumiu essa responsabilidade aqui na nossa cidade. A gente tem também a nossa Black Friday social, em que a gente dá uma carteira de graça para quem compra um produto, 2 carteiras de graça para quem compra 2 produtos, por aí vai. Mas a gente só dá esse desconto para quem comprovar para a gente que fez alguma doação para algum projeto social naquela semana da Black Friday. Então, no ano passado, a gente arrecadou mais de R$66 mil, e nesses 4 anos de vida, 4 anos de Black Friday, já foram mais de R$140 mil direcionados para vários projetos sociais que estavam precisando dessa grana. E todas essas iniciativas que a gente veio tendo nesses 4 anos de vida, veio a pandemia agora em março desse ano, e a gente teve que se adaptar, né? A gente costuma falar aqui que a gente não se reinventou, e sim se adaptou, porque o nosso propósito, que é o nosso guia, lembra do lance da empresa consciente, de ter um propósito maior, ele se mantém o mesmo. Ele se mantém, continua sendo deixar o mundo mais aberto e reverente do bem. O que mudou nesse momento de pandemia foi os caminhos que a gente encontrou para isso. Por isso que a gente fala em adaptação. E a gente divide a nossa adaptação, por enquanto, em 2 ciclos que aconteceram até agora. O primeiro ciclo foi logo no início da pandemia, que a gente chama de valor de marca, mas não é simplesmente aumentar o valor de marca ou crescer o valor de marca, mas é a gente, enquanto marca, entregar valor real para o nosso cliente, que não vendendo produtos de desejo. A Dobra vende produtos de desejo, ou seja, esses produtos eles são os últimos da escala de necessidade de compra das pessoas no momento de pandemia. Então, não fazia sentido as pessoas comprarem carteiras, tênis, porta-passaporte no momento de pandemia. E a Dobra precisa disso para sobreviver. Como é que então a gente poderia entregar valor para a galera e sobreviver ao mesmo tempo? A gente fez um estudo de caixa e percebeu que a gente teria caixa para sobreviver até agosto desse ano, ou seja, a gente teria 5 meses, de março até agosto, para poder encontrar alternativas de receita. E isso nos deu tranquilidade para, num primeiro momento, focar simplesmente em impacto e ignorar completamente a fonte de receita. Então, qual foi o nosso primeiro movimento? A gente entendeu que a gente tinha vários conteúdos super legais espalhados pelas redes sociais e a gente podia conectar eles numa só plataforma. Então, a gente criou o DobraFlix, em que a gente colocou todos os conteúdos da Dobra lá, de diversão e empreendedorismo, de coisas bobinhas a conhecimento, a lógica da abundância, a conteúdo, até o nosso curso gratuito. A gente colocou de graça um curso de 5 horas de conteúdo, que era R$129 de graça na nossa plataforma, justamente porque a gente entendeu, a gente precisa agora ajudar essas pessoas que estão em casa, que estão sem saber como vai ser o futuro, não estão conseguindo entregar no home office, estão super preocupadas com o que vai acontecer daqui para frente. Enfim, a gente poderia divertir elas com vídeos divertidos e agregar conhecimento com vídeos de conteúdo. E além disso, a gente reuniu vários parceiros como Murilo Gun, WTF School, Aerolito, Revista do MIT, Escola Conquer, para poder colocar conteúdo gratuito na plataforma da Dobra. O resultado disso foi que nesses 2 meses de plataforma, a gente já teve mais de 1 milhão de acessos no nosso site, no DobraFlix, nos conteúdos que estão lá. E a gente já tem mais de 20 mil alunos cadastrados no nosso curso de empreendedorismo. Isso é um número absurdo pra gente. A gente nunca imaginou ter mais de 20 mil alunos na nossa base, e pessoas aprendendo
com a gente incentivando essa galera a abrir seus próprios negócios, a mudar os negócios em que trabalham. Então, esse é um resultado que com certeza a gente pode trabalhar daqui para frente para poder ativar a receita da nossa marca. A gente também produziu máscara para o hospital da cidade, para a Secretaria da Saúde. A gente também fez uma iniciativa que se chama Rango Dobrado. Podem pesquisar aí em rangodobrado.com.br, que a gente distribuiu prateleiras de comida próximos dos supermercados para que pessoas pudessem deixar comida ali, para que pessoas que não têm condições financeiras pudessem pegar aquele alimento ali e levar para casa de graça. Bom, essas foram algumas das iniciativas que a gente teve nesse primeiro ciclo, que não trouxeram receita nenhuma, mas a gente conseguiu entregar valor para as pessoas que estavam em casa e as pessoas reconheceram isso. E aí depois a gente entra no segundo ciclo, que eu colocaria ele no início de maio, que é continuar botando energia, focando energia nessas iniciativas, mas também começar a desenhar e começar a colocar na nossa plataforma fontes de receita. Então, qual foi o primeiro movimento? A gente gravou cursos aqui na Dobra, o primeiro deles já está no ar, que é o curso de como aprender a fazer tudo, em que a gente está vendendo R$ 49,00 e a gente está ativando aqueles 20 mil alunos que fizeram o Hack na Dobra, a gente está mandando também esse curso para que eles possam dar uma olhada e se interessarem puderem fazer a compra, ou seja, uma fonte de receita para a Dobra. A gente também está lançando produtos voltados para casa e decoração, que é um mercado que está em crescente no Brasil no e-commerce. Então a Dobra está lançando quadros de papel, cachepô, se já não lançou, né, quando vocês estiverem olhando o vídeo, luminárias, necessaire, coisas que a gente não tinha lançado até então, que não fazem parte do nosso domínio de venda, mas de novo, é um mercado que está crescendo no Brasil, a gente precisa olhar para isso. E é uma maneira de contribuir para a vida das pessoas. As pessoas estão passando mais tempo em casa e estão investindo em coisas para casa. Então a Dobra também pode contribuir para que esse ambiente fique mais bonito, fique mais leve, para que as pessoas possam passar melhor por esse momento. Outra iniciativa é o Mapa das Máscaras, que num primeiro momento não traz receita, mas a gente sabe que lá na frente pode trazer. E essa iniciativa, resumidamente, é um catálogo onde a gente liga pessoas que estão produzindo máscaras com pessoas que estão buscando a compra de máscaras. Por que a gente criou isso? A gente estava discutindo na fonte de receita que a gente poderia lançar máscaras, mas a gente fez uma reflexão e entendeu que se a gente lançasse máscaras, a gente estaria competindo com as pessoas, costureiras e costureiros que estavam trabalhando de casa e precisando muito daquela renda. E aí a gente entendeu que, na verdade, o grande lance não era concorrer com essas pessoas, não era competir, era colaborar, era ligar, por exemplo, pessoas que querem comprar com essas pessoas que estão produzindo. E aí a gente criou um mapa que tu só consegue, tu vai lá e tu pesquisa o teu endereço, a tua região, o teu bairro, e vai apresentar ali os costureiros próximos que estão produzindo máscaras no teu bairro. Ou seja, tu consome de pessoas que estão na tua região, que estão próximas da tua casa e que tu vai estar incentivando a economia local. O próximo passo do Mapa das Máscaras, eu acredito que seja, a Dobra acredita, na verdade, que seja virar provavelmente um marketplace em que essas costureiras possam negociar diretamente ali. Então, por exemplo, eu posso entrar no site, pesquisar ali Montenegro e fazer a compra diretamente pelo site de máscaras produzidas em Montenegro, que vão ser entregadas para mim, ou até mesmo um mapa da moda, em que essas costureiras possam estar, por exemplo, divulgando os seus trabalhos, que não são máscaras, e vendendo eles ali no Mapa das Máscaras. E o legal é que dessas 2 semanas que a gente está com a plataforma no ar, que é enquanto eu estou gravando aqui, a gente já está com mais de 3 mil costureiros cadastrados, 3 mil anúncios criados de pessoas vendendo máscaras, e tem até um caso curioso de uma empresa que precisava comprar 15 mil máscaras e distribuir no Brasil todo. O que essa empresa fez? Ela foi lá no Mapa das Máscaras, pesquisou as cidades que ela ia entregar máscaras e comprou, distribuiu a produção das máscaras em cada cidade. Então, por exemplo, a unidade de Manaus, que ia receber máscaras que seriam produzidas num lugar só, receberam máscaras que foram produzidas em Manaus, porque a empresa usou o Mapa das Máscaras para ver os anúncios e contratar essas pessoas de Manaus para produzir isso. Então, isso eu acho que tem muito a ver com o impacto real e tem muito a ver com o nosso terceiro ciclo, que eu não faço ideia de como vai ser, mas nós, enquanto Dobra, a gente tem a certeza de que é o propósito que vai nos guiar, ele vai se manter o mesmo, de deixar o mundo mais aberto e reverente do bem. E se falar de propósito vem sendo um blá blá blá, vem parecendo clichê, significa que tem muita gente falando de propósito e pouca gente fazendo, e a pandemia nos deixou claro isso. Quem está fazendo o propósito de fato e quem só falava de propósito, tem vários exemplos rolando por aí. E o grande convite que a gente faz para vocês é colocar os propósitos de vocês cada vez mais nos negócios, porque a gente entende que falar de propósito hoje, falando de negócios, simplesmente é falar de sobrevivência. Então, galera, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem as redes sociais da Dobra. É só chamar para bater um papo se tiver ficado com alguma dúvida, se quiser saber mais.
Foi um prazer falar com vocês e um beijo.